Aqui é um bate-papo sobre hepatite autoimune. Aí eu não sei se vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem falar no meio, à vontade aí, o que vocês acharem mais fácil, tá? Ok. Deixa eu ver como é que eu passo aqui. Então, hepatite autoimune a gente sabe que é uma hepatite imunomediada e tem uma causa indefinida. E relativamente rara, né? A gente fala relativamente rara porque a incidência e a prevalência da doença ela varia muito nas diversas regiões do mundo, mas ela vem aumentando, né? Tanto que a gente vê, vocês estão aí no transplante, vocês veem uma relativa frequência de pacientes que vão para transplante e têm como etiologia hepatite autoimune. No Brasil, ela acaba representando de 5 a 19% de todas as hepatopatias, tá? A gente tem, ou tinha um viés de falar que era mais comum em mulher, mas na verdade ela comete todas as idades, né? Tanto criança como adulto, ambos os sexos, todas as etnias. Então, assim, a gente sabe que tem vários fatores que podem, se não causar, pelo menos desencadear a doença, né? Tanto fatores reconhecidamente genéticos, como às vezes um estate começa após uma infecção viral ou uma exposição a alguma droga, tanto como um fator inerente do próprio indivíduo, né, relacionado com status hormonal, com algumas outras comorbidades. Hoje em dia, cada vez mais a gente fala na história do microbioma, e também uma ação do próprio meio ambiente em cima desse background genético. Aqui, esse slide é complicadinho aqui, mas só para a gente falar que, na verdade, a gente sabe que tem sempre esse fundo genético, essa predisposição genética, não é uma doença genética, mas tem uma predisposição genética e alguma coisa do meio ambiente ou externa faz com que a doença comece, e o que a gente sabe é que tem um processo que vai perpetuar a doença, né? Que é esse processo de autoimunidade, provavelmente alguma alteração nas células imunes que inibem esse processo de regulação. A gente tem, na verdade, algumas formas distintas de apresentação da hepatite autoimune, né? De acordo com o quadro clínico, falar um pouquinho mais para frente. E o mais comum mesmo é a gente ter paciente com quadro de hepatite, então um quadro de elevação de transaminase e de imunoglobulina, principalmente a imunoglobulina G. É comum a presença de autoanticorpos, embora a gente saiba que em alguma porcentagem de pacientes eles podem estar ausentes. E é comum também a gente ver a associação com doença autoimune no paciente ou em familiares. Isso varia de em torno de 14 a 44%. Isso aparece desde um quadro de diabetes até um quadro de tiroide, um quadro de vitiligo, vasculite, urticária, doença celíaca e doença reumatológica. E geralmente é uma doença que tem uma histologia muito típica até hoje, mesmo com cada vez mais a gente falando de teste não invasivo e de metabolômica e coisa assim, ainda é uma doença que precisa da histologia para, em algumas vezes, para fechar o diagnóstico. Então, a gente pode ter uma forma de apresentação assintomática, em torno de 25 a 35%, não é o mais comum. O mais comum é a gente ver mesmo pacientes sintomáticos, sintomas gerais, inespecíficos. E aí a gente pode ter três formas de apresentação que são mais típicas, né? Ou como uma hepatite aguda grave, que é aquele paciente que se apresenta com coagulopatia, mas não tem encefalopatia, em geral um quadro que se desenvolve em até 30 dias. Outro quadro relativamente comum é aquele paciente que aí sim se apresenta como uma insuficiência hepática aguda grave, então ele vai ter, além da coagulopatia, a encefalopatia, que são quadros extremamente graves, e assim, a grande maioria dos pacientes vão se apresentar mesmo como um quadro de hepatite crônica. Então, o paciente pode ter um quadro de fadiga, astenia inespecífico, e pode já se apresentar
numa fase de doença hepática descompensada com ascite, HDA e encefalopatia. Em relação aos autoanticorpos, né? Então, a gente tem alguns jeitos de pesquisar e a gente pesquisa eles. Quase toda a descrição de hepatite autoimune, dependendo do lugar que você está, ela foi feita baseada na pesquisa por imunofluorescência desses autoanticorpos. Mas a gente vem tendo uma mudança disso, a gente sabe que alguns centros nem fazem por imunofluorescência, não sei como é que está aí em Belém. E hoje tem sido cada vez mais descrita a pesquisa desses anticorpos por técnicas como ELISA ou ensaios imunoenzimáticos, ainda tem uma certa dificuldade de padronização e às vezes de títulos menores. Quando a gente faz com o uso da imunofluorescência, em geral a gente considera título positivo acima de 1/80, principalmente em adulto, e em criança a gente considera às vezes título menor a partir de 1/20. Tá? E se a gente está falando de imunofluorescência, a gente vai falar de pesquisar o antinúcleo, né, em células CEP2, que são células de carcinoma epidermal de laringe, que é o que a gente chama de FAM, e se a gente for falar de antiactina mesmo, a gente vai falar da pesquisa nos fibroblastos e os outros, né, o antimúsculo liso, o anticitosol, o anti-LKM, até o antimitocôndria, a gente vai pesquisar em cortes de fígado, de rim, de estômago de rata. Tá? E a gente, anti-SLP é outro marcador, ou liver pâncreas, né, é um marcador que nem todo centro faz, e esse já não é feito por imunofluorescência, sim por ELISA ou imunoblot. Uma coisa importante da gente voltar a frisar aqui é que a gente pode, sim, não ter esses autoanticorpos presentes, tá? Em 20 a 30% dos casos. Ou a gente pode ter aquela hepatite autoimune que tem como marcador só o anti-SLA ou LP, que é um marcador que a gente acaba, às vezes, não tendo a disponibilidade dele em alguns centros. Então, aqui, a fluorescência desses quadros desses anticorpos que eu comentei com vocês, né? Precisa ser, tem algumas nuances, eu nem vou entrar muito em detalhe na imunofluorescência, mas assim, precisa ser realmente por um médico que esteja acostumado a ver e ver os diversos padrões, tá? Aqui só esse padrão aqui parece no C, né? São fibroblastos, aqui então a gente vê o antiactina, que seria o antígeno-alvo específico da hepatite tipo 1, que tem antimúsculo liso, e aqui também junto tem um antinúcleo aqui mais homogêneo, tá? E aqui tem os outros autoanticorpos. Aqui, mais uma vez, para mostrar que os dois primeiros são o anti-LKM, né? E esse aqui, o anticitosol tipo 1. Aqui o padrão do FAM, o antinúcleo, o fator antinúcleo, é feito por imunofluorescência, a gente não faz ele por ELISA. Os dois padrões mais comuns na hepatite autoimune são o homogêneo, que é um padrão que a gente vê também no lúpus, né? Mas quase metade dos pacientes tem padrão homogêneo, e a outra metade vai ter um padrão pontilhado. São descritos outros padrões, mas esses dois são os padrões mais comuns, e aqui é um exemplo de anticorpo antimúsculo liso, que pode ter o padrão vaso, glomérulo e túbulo. E se a gente achar o padrão tubular na imunofluorescência, ele, na verdade, na maioria das vezes está representando mesmo a presença do antiactina. Ele é bem característico para a hepatite autoimune. Na histologia, então, na maioria das vezes a gente acaba indo para biópsia, com exceção daqueles casos que se apresentam como forma aguda, já muito grave, muito descompensados. Mesmo assim, às vezes a gente tem dificuldade diagnóstica e acaba tentando fazer uma biópsia transjugular e tudo mais. E essa histologia, ela tem algumas características. Uma é a hepatite de interface, né? Às custas de um infiltrado que é predominantemente linfoplasmocitário, a hiperipolese, que é quando você tem uma célula englobando a outra célula, a formação de rosetas. E uma coisa importante da gente lembrar é que os quadros graves, eles podem não ter esses achados tão característicos, principalmente essa formação de rosetas, que às vezes dificulta um pouquinho o diagnóstico. Então, aqui a gente vê um infiltrado ocitário intenso, tá?
E aqui no E, bem característico a formação de rosetas, que nem sempre a gente vê, no D, imperipolése, no linfócito dentro de um hepatócito, é, que é próprio da doença ser autoimune. E aí, assim, a gente chega a uma classificação, em geral, em três tipos de doença: a hepatite autoimune tipo um, tipo 2, tipo 3. A mais comum, principalmente em adultos, é a tipo um, que a gente vê a presença do antimúsculo liso, né, e do antiactina, com ou sem o antinúcleo. Mais raramente a gente tem alguns casos, principalmente em pacientes com uma faixa etária um pouquinho mais avançada, que tem o antinúcleo isolado. Esse tipo, a gente vê mais comumente como uma forma crônica mesmo, mas pode se apresentar também como uma descompensação aguda, né? Uma coisa só importante de falar é que, mesmo quando a gente vê essas descompensações agudas, 50% dos casos, na verdade, já são cirróticos e abrem o quadro como aguda, como se fosse uma hepatite aguda grave ou uma insuficiência hepática aguda. Tá? O tipo 2 é caracterizado pela presença do anti-LKM, né, microsoma de Fibrin, ou do anticorpo anticitosal tipo 1. É mais visto em crianças, e a gente acaba vendo em adulto jovem também. Ela tem algumas formas de apresentação agudas também, mais comumente, mas pode aparecer também como uma forma crônica. E a tipo 3 é aquela quando tem a presença do anti-SLA. O que diferencia esses casos é uma doença geralmente que tem uma forma mais grave e que tem um maior risco de recidiva. Em relação aos outros métodos diagnósticos, a gente fala e tá, acho que vocês têm a elastografia aí, né? O FibroScan aí. É, cada vez mais a gente quer partir para os testes não invasivos. Os testes invasivos que são sorológicos, tipo FIB4, algum desses testes que vem fibrose, APRA e tal, eles não são sensíveis, né? Não são capazes também de dar diagnóstico. Em relação às elastografias, a gente pode usar o Fibroscan e elasto por ressonância e as outras ressonâncias. Elas são úteis até para avaliar fibrose e cirrose, mas tem alguns trabalhos que mostram que seriam testes interessantes para a gente fazer. Desculpa, o cachorro. Para a gente fazer. Quando o paciente começa o tratamento, você tira ele daquela fase mais inflamatória, e aí você começa a usar a elastografia, o fibroscan, ou elastoressonância, para fazer o segmento desses pacientes, tá? Porque se a gente faz uma elastografia, por exemplo, num paciente com hepatite autoimune numa fase aguda, né, você pode superestimar o resultado do exame. Então, tem alguns cutoffs já para Fibroscan, então um cutoff em torno de 16 para aqueles pacientes que já teriam uma doença mais avançada, F3 e F4. A gente usa exame de imagem, tomo, ressonância, é, e a tomo de abdômen, em alguns casos de hepatite aguda grave, ela vai ter umas áreas heterogêneas de hipotenuação, que às vezes o radiologista ele acha que pode ser sugestivo de hepatite autoimune, mas é lógico que a gente vai juntar esse dado com os outros dados, quadro clínico e principalmente presença de autoanticorpos para pensar em hepatite autoimune. Aqui, para a gente falar um pouquinho de diagnóstico diferencial, então, a gente tem todas as outras doenças hepáticas autoimunes, principalmente a colangite biliar primária, a colangite esclerosante primária e a colangite associada à IgG4, são doenças que são colestases, né? Então, o predomínio é de fosfatase, não é de transaminase. Então, embora a gente vai falar um pouquinho das sobreposições, em geral, os quadros clássicos são fáceis da gente fazer essa diferença. Claro que a gente tem que sempre afastar a hepatite viral, B, C, pode ter sobreposição de doença, né? E aí tem uma outra gama de diagnóstico diferenciais aqui que podem dar quadros desparecidos, então, colangiopatia associada ao HIV, a doença associada por álcool é mais difícil, a doença induzida por drogas, aí sim, às vezes tem uma certa confusão, inclusive na histologia, hepatites granulomatosas de causas aí variadas e mais raras, lúpus, que às vezes tem um acometimento hepático, às vezes é difícil fazer a diferença porque o paciente acaba tendo também, às vezes,
próprio FAN como marcador, doença celíaca, que pode até, inclusive, vir junto com a hepatite autoimune, tá? Aqui, assim, a gente tem que lembrar sempre da hepatite autoimune quando a gente tem um paciente com uma doença hepática e tem uma etiologia desconhecida, né? E aí você vai, claro, se tiver um perfil de hepatite, predomínio de transaminase, pensar em pedir os marcadores de autoimunidade, se eles vierem positivos, aí você pensa em considerar a hepatite autoimune e fazer a biópsia. Se os testes vêm negativos e mesmo assim tem a suspeita de que seja hepatite autoimune, já excluiu as outras causas, pode-se lançar mão de alguns outros marcadores que não são tão específicos, o LKM tipo 3, o próprio SLA, a própria antiactina, né, e os marcadores de FAN que podem estar associados como ROS52, GP210, SP100, e aí se eles vêm positivos, ajuda você a fazer o diagnóstico de hepatite autoimune, e se mesmo assim fica suspeita, a gente tem que lembrar que às vezes a gente, em 20% dos casos, pode ter os autoanticorpos negativos. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Ok, eu adicionei hepatite autoimune. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, e a gente acaba fazendo a biópsia hepática ela vai dar muita informação, então se a biópsia hepática tem aqueles achados que a gente já comentou, de hepatite de interface, de linfócito plasmocitário, fica suspeita mesmo da hepatite autoimune. Agora, se a biópsia tem uma perda, doença biliar ou perda de ducto biliar, a gente já vai pensar na síndrome de sobreposição, uma colangite biliar primária, colangite clorescente primária. Se tem gordura, a gente vai para o lado da NASH, tá? E aqui, só para diferenciar, fez os autoanticorpos mais comuns, eles estão positivos. A gente fez a biópsia ela é compatível com hepatite autoimune. Em alguns casos aqui, você vai ter que partir para as outras coisas. Então, o PEANCA pode ser o marcador das colangiosclerose primária, então você pode definir uma sobreposição. Se tiver uma transglutaminase, doença celíaca. Se tiver o antimitocôndria, ou ela é uma overlap com a colangite biliar primária, ou ela é uma colangite biliar primária, tá? Um pouco mais do mesmo aqui. E aí, primeira vez que o pessoal se reuniu para falar de hepatite autoimune foi em Brighton, né? E eles fizeram os critérios foram revisados posteriormente, são critérios extensos e que vão ajudar a dar o diagnóstico de provável, de definitivo, e às vezes precisa até do tratamento para conseguir fechar o diagnóstico, né? Então, acho que todo mundo já viu, você tem os parâmetros lá, você vai um score, você vai dando ponto, vai tirando ponto, e fica no final com um diagnóstico provável ou definitivo, né? Então, aqui já fala em sexo feminino, mas a gente tem que lembrar que sexo masculino também pode ter, né? Então, o predomínio é sempre de AST-ALT sobre fosfatase alcalina, né? Se tiver um predomínio de fosfatase, ele já perde ponto, porque é mais para o lado da colestase. Aumento da gama-globulina ou da IgG também é um marcador importante, então, quanto mais alto, mais ponto o paciente ganha. A presença dos autoanticorpos também, principalmente num título mais alto, acima de 1/80. Aqui, se tiver um antimitocôndria, ele perde ponto, na verdade. Assim, afastar as outras doenças, principalmente vírus, né, esse consumo de álcool. Uma coisa que ajuda é a gente não ver familiares terem hepatite autoimune, mas a gente vê comumente familiares terem alguma outra doença autoimune. Então, isso associa, agrega ponto. A histologia é muito importante, então, conforme os achados, você vai agregando ponto, hepatite de interface, roseta, plasmócito, né? E aí aqui o HLA pode ajudar, dificilmente a gente faz HLA na prática, não faz, na verdade, né? E aqui ele entra com HLA DR3 ou DR4, mas lembrar que no Brasil, na verdade, a gente tem uma associação muito maior com o DR13, e não com o DR3 nem com o DR4, tá? E às vezes, se a gente fica mesmo na dúvida, fica um diagnóstico provável, a gente precisa até do tratamento e ver a resposta ao tratamento, o paciente ganhar
mais ponto e ajudar a fazer o diagnóstico. Esses critérios, eles são bastante específicos para a doença, mas eles não são fáceis a gente lidar com eles no dia a dia, né? Então, foram feitos outros critérios mais simplificados, que são mais fáceis da gente usar no dia a dia. Eles só não são tão bons para aqueles quadros mais agudos, mas enfim, você pode trabalhar com menos fator, né? Uma é a presença de alto anticorpo, a presença de GG em dose alta, a histologia hepática compatível, excluiu hepatite viral, e com isso você já consegue ter um diagnóstico provável se somar 6 pontos ou um definitivo se maior que 7. São critérios bem mais fáceis para a gente usar no dia a dia. Então, a gente tem, hepatite autoimune não, pode ter essa síndrome de sobreposição. Então, talvez a mais comum seria a sobreposição da hepatite autoimune à colangite biliar primária, e a gente tem os critérios que a gente chama de critério de Paris para pensar nessa doença, né? Então, você tem que ter 2 desses 3 critérios, e aí você pode falar que o paciente tem uma síndrome de sobreposição. Então, o que seria? Uma elevação da fosfatase alcalina, maior ou igual a 2 vezes o limite superior, ou da gama-GT, maior ou igual a 5 vezes o limite superior. Ou a presença do antimitocôndria, do anti-GP210, do SP100, que você consegue pedir separado, né, que dão até 2 tipos de antinúcleo, 2 padrões de antinúcleo bem característicos, mas às vezes mais difícil de ver, mas é mais sugestivo de colangite primária de sobreposição, e a biópsia, na biópsia você vai ter aquela lesão florida que é característica da colangite biliar primária. Para sobreposição de hepatite autoimune e CEP, o pessoal da Inglaterra, tem alguns autores que acham que criança que abre quadro com hepatite autoimune, na verdade, sempre vai ter uma síndrome de sobreposição com a colangite clorizante primária. Então, lembrar disso quando for criança, o paciente mais jovem, né, adolescente, ele tem os achados típicos de hepatite autoimune, não tem o antimitocôndria, porque isso vai levar para o lado da colangite primária, e se você fizer a biópsia, ele vai ter uma lesão muito mais de ducto biliar, é, na biópsia, ou às vezes no próprio exame de imagem, na ressonância, na colangio, você vai ter essa lesão de ductos biliares, tá? A gente pode ter na histologia essa lesão de ducto biliar pequeno, que a gente chama de colangite esclerosante de pequenos ductos, que também pode vir sobreposta com hepatite autoimune. E outra coisa que faz a gente levantar essa suspeita é que aquele paciente que não responde ao tratamento habitual, tem a colestase bioquímica e tem a associação com a doença inflamatória intestinal. Outra coisa que a gente vê relativamente frequente é a associação de DILI, né, de doença induzida por droga, e de hepatite autoimune like. A gente sabe que algumas drogas podem deflagrar, né, o quadro de hepatite autoimune mesmo, mas às vezes a gente vê o paciente que tem lesão por droga fazer um quadro que lembra muito a hepatite autoimune. Então, as drogas que mais comumente estão associadas é a minociclina, a nitrofurantoína, que acho que o que vi mais casos foi com nitrofurantoína, infliximab. Normalmente são pacientes que começam com um quadro agudo, e são pacientes que, na hora que você tira a droga, eles resolvem o quadro em 1 a 3 meses, diferente dos pacientes com hepatite autoimune mesmo, que em geral não resolvem o quadro, a não ser que você inicie o tratamento, tá? Mas esses pacientes podem ter um quadro bem grave, é, e- mas, em geral, da maneira geral, eles têm uma evolução boa, melhor que a hepatite autoimune. E uma coisa importante é que eles, às vezes, positivam autoanticorpos, tá? Principalmente o antinúcleo, tá? Mas eles podem positivar também o antimúsculo liso, tá? De mais difícil a gente ver os outros marcadores, LKM, citosol. A histologia pode ajudar, normalmente o paciente que não tem fibrose, não tem cirrose, acaba não tendo um quadro tão típico como hepatite autoimune, e é um paciente que responde à retirada da droga,
E às vezes nos quadros graves são descritos até a necessidade de corticoide, mas é isso. Mesmo pacientes que você começa, fica na dúvida, começa a tratar com corticoide, em geral esses pacientes respondem muito bem, muito mais rápido que a hepatite autoimune, e fica sempre a lembrança de tentar tirar o corticoide depois que o paciente entra na remissão, nesses casos de droga. Geralmente são pacientes que ficam bem depois da retirada da droga e do uso do corticoide por curto período. Falar um pouquinho de tratamento da hepatite autoimune. Bom, a gente, de maneira geral, acaba, acho que na maioria das vezes, tendendo a tratar o paciente. Nem todo paciente vai ter indicação de tratamento, a maioria, mas nem todo. Ele, na verdade, está indicado para aqueles pacientes que têm elevação de transaminase, ou aqueles pacientes que têm elevação de mais de 10 vezes ou mais de 5 vezes em associação com a IgG elevada, tá? Ou pacientes que abrem um quadro agudo, grave, e tem necrose em ponte na histologia. Se é um paciente que fez o diagnóstico de certeza de hepatite autoimune, mas ele tem muito pouca elevação de transaminase, não tem inflamação na histologia, a indicação de tratar já fica mais incerta, fica mais duvidoso, tá? Pode ser que o paciente tem pacientes que às vezes até entram em remissão espontânea. E uma coisa sempre importante de lembrar como a doença ela tem um pico em criança e adulto jovem, mas ela pode ter uma idade de aparecimento mais tardio, às vezes o paciente tem que pensar sempre risco-benefício, porque a gente vai estar falando aqui de uma imunossupressão, né? E, de maneira geral, a longo prazo. Então, tem que pesar risco-benefício. O tratamento da hepatite autoimune não mudou muito, né, ao longo dos anos. É um tratamento que é baseado sempre no corticoide, na azatioprina. A gente tem algumas drogas que são drogas que a gente fala que são de segunda linha, cismercaptopurina, que é raro. Aí tem as opções de paciente que a gente não consegue tratar, pensar em micofenolato, tacrolimus, rituximab. Hoje tem a orientação de você repor sempre vitamina D, tem alguns estudos na Europa, em alguns países da Europa, menor exposição ao sol, em uma doença de mais difícil tratamento, então é recomendada a reposição de vitamina D, né, quando se faz necessário. A gente precisa estar sempre atento ao efeito colateral, porque são drogas imunossupressoras, e para má aderência, às vezes a gente acha que o paciente não está respondendo, mas na verdade é má aderência, porque são, na maioria das vezes, mulheres, jovens, corticoide tem efeito colateral, acne, né, ganho de peso, e às vezes o paciente não toma o remédio certinho, tá? Lembrar, isso não é tão comum, mas às vezes a gente pode ter uma redução da atividade dessa enzima TPMT, né? E se você tem a redução dessa enzima, você metaboliza menos, vai ter mais metabólito ativo da cismercaptopurina, você tem que ajustar a dose da azatioprina para não ter efeito colateral exuberante. E aqui, esse slide é poluído e, em geral, a gente vai tratar a doença mais ou menos da mesma forma. Criança sempre vai usar uma dose menor de corticoide, né? Em adultos, a gente vai, em geral, iniciar com 20 a 40 miligramas de prednisona. E a gente fala, Estados Unidos não fala muito, em budesonida a gente não tem, mas aqui no Brasil, budesonida, né? A gente também não tem experiência nenhuma com budesonida e hepatite autoimune. E a gente associa sempre a azatioprina, exceto aqui nos casos de hepatite aguda grave, tá? Quando você considera, não de hepatite aguda fulminante, porque esses pacientes acabam indo para transplante, você não tem muito tempo para tratar, mas os pacientes que se apresentam com uma hepatite aguda grave, até com coagulopatia, mais sem encefalopatia, ainda tem um espaço para tentar o tratamento antes de pensar no transplante. Esses pacientes aí, você também não tem tempo de usar a azatioprina, também não sabe como que ela vai ser metabolizada, então, nesses casos, a gente pode começar com prednisona isolada, numa dose até mais alta, de 60 miligramas, tá? É importante a gente titular isso e acompanhar o paciente bem de perto, tá? É um paciente que, no começo de tratamento, vai precisar ter retornos frequentes, e a ideia aí
aos poucos, reduzindo o corticoide e aumentando a azatioprina, porque o corticoide nessa dose aqui maior de 20 a 40 miligramas é o que vai dar mais efeito colateral a curto prazo, tá? E aí, até chegar numa fase que a gente fala que é uma fase de manutenção, né? E de enzimas normais, que é o que a gente busca na hepatite autoimune, e aí depois de um tempo pensar em até retirar a medicação. Então, a gente quer, na verdade, nos casos de hepatite autoimune, que o paciente normalize completamente as transaminases e a imunoglobulina G, tá? O paciente tem que entrar em remissão. é, em geral, uma resposta, vocês veem que a resposta de transaminase e de IgG, ela é relativamente rápida. Em geral, até 6 meses, a gente tem quase todo mundo com exames normais naquele paciente que está respondendo. E aí você começa, o paciente que normalizou, você começa a contar o tempo que esse paciente está na fase de remissão, e aí a gente vai pensar em 18, 24 meses, rebiopsiar ou tentar tirar essa medicação. Aqui, isso em geral, o que a gente faz se o paciente não melhora 2 a 4 semanas, passou meses, mas não cai nada, ou passou 6 meses, não normalizou, a gente vai reavaliar o diagnóstico, se tiver certeza que é hepatite autoimune, a gente vai pensar em entrar com uma dose, uma droga de segunda linha, que a gente fala. E, em geral, a gente mantém por 18 a 24 meses, depende aí da escola, esse tempo de tratamento, e o ideal é que, hoje em dia, a gente tem esses testes, elastografias, tal, para acompanhar o paciente, mas o ideal é que você faça biópsia, e na biópsia você vai procurar ver se tem atividade inflamatória ou não. A gente vê paciente que às vezes está em remissão, em enzimas normais, GG normal, se faz a biópsia, na histologia, surpresa, vem muita atividade inflamatória. Então, é um paciente que você não pode tirar a medicação, porque esse paciente vai ter um flare, tá? E aí, ou, por outro lado, o paciente que está em completa remissão, você pode tentar tirar toda a medicação e acompanhar esse paciente bem de perto. Alguns pacientes vão continuar em remissão e alguns pacientes vão acabar tendo flare, tendo que voltar com a medicação. Aqui, só para a gente pensar, vocês mexem com transplante também aí. Então, pacientes que se apresentam com essa forma aguda, né, sem encefalopatia, a gente tem uma janela aí de 7 dias, alguns autores chegam a falar em 14 dias, para você tentar tratar o paciente com corticoide e avaliar ele muito de perto e ou reavaliar, entrar com uma segunda droga, se o paciente começar a ter uma resposta, ou se o paciente apresentar um quadro de encefalopatia hepática, parar o corticoide e iniciar a avaliação para transplante. Normalmente a gente até inicia a avaliação para transplante e aí tem esse períodozinho, essa janela aí de uma semana para preparar o paciente para o transplante, tá? Muito cuidado aqui, eu teria uns pacientes que já têm ascite, tá? E a gente dá corticoide, o risco de PBE, de infecção, é muito alto. E o paciente que se apresenta mesmo com uma insuficiência hepática aguda grave, aí se não tem tempo para pensar em corticoide nem em tratamento, o paciente que tem que ser logo avaliado para transplante de fígado. Outras opções terapêuticas aqui, a gente não, na verdade, tem aqui uma lista, mas na prática não tem muita opção. Então, a gente tem alguns casos que podem usar cismercaptopurina, né, principalmente os casos que têm toxicidade, micofenolatos, closporina ou tacrolimo, o ácido ursodeoxicólico cabe mais quando você tem sobreposição com a colangite biliar primária, e tem alguns centros do que o cansado usa muito, na paciente que está em remissão, ele usa cloroquina, tá? Tem descrição na literatura aí, ciclofosfamida, rituximab, mas são casos mais anedóticos. E paciente que não respondeu a nada, ou paciente que se apresenta com quadro grave, vai ter como opção mesmo o transplante de fígado. Lembrar aqui só de novo da reposição de vitamina D. Quais são os fatores, então,
negativo, prognóstico ruim, né, a longo prazo. São pacientes que já abrem o quadro com uma cirrose, ou pacientes que começam a doença numa fase muito nova, né, crianças, pacientes que vão tendo aquelas recaídas após a suspensão da medicação, vão ficando nessa, na verdade, o que a gente faz, 18, 24 meses, faz a biópsia, não tem atividade, você tenta tirar o remédio, o paciente às vezes você cai, aí você volta com o remédio, aí você normaliza, você pode esperar de novo 18 meses, um ano, 2 anos, tenta tirar de novo. Na verdade, hoje em dia, você está sempre tentando tirar o remédio, porque o remédio tem efeito colateral, e o paciente às vezes fica tendo essas recaídas, então esse é um paciente que tem um pior prognóstico. O paciente que tem essas síndromes variantes ou de sobreposição, eles têm geralmente um pior prognóstico, ou se o paciente, claro, tem outra doença hepática concomitante, né? Aqui, paciente com deficiência de vitamina D e pacientes da raça negra. Então é isso, eu já até falei um pouquinho disso, né? A gente tenta sempre, toda vez que o paciente entra em remissão, a gente tenta reduzir ou retirar a mesma medicação e vai acompanhando, e se precisar, você volta com a medicação. E a gente tem, não, eu fiz, meu doutorado foi com cansada, e a gente acompanha muito paciente lá, a gente vê paciente que realmente entra em remissão, inclusive paciente cirrótico, e fica em remissão, né? Você tenta tirar o remédio, ele entra em remissão e se segura bem. É lógico que é um paciente que tem que ser acompanhado, né, com uma equipe de hepatologia, porque tem um risco maior de hepatocarcinoma, mas é um paciente que pode ficar sem os efeitos colaterais a longo prazo da imunossupressão. Pacientes que vão, então, para transplante hepático, vão ser aqueles pacientes que têm ciência hepática aguda grave, como forma de apresentação, pacientes que evoluem para essa forma descompensada, com a CIT-PBS, as indicações clássicas para transplante de fígado, paciente que se apresenta com carcinoma hepatocelular. Infelizmente, a doença, ela recorre depois do transplante, né, porque todo aquele background, ele continua lá. E aí o tempo de recorrência ele varia de estudo para estudo. Em geral, no primeiro ano não é muito comum, mas em geral, à medida que o tempo passa, principalmente depois de 5 anos de transplante ou mais, esse risco de recorrência de doença ele vai aumentando. Tem casuística que fala em recorrência de até quase 70%, tá? Como o paciente ele vai ficar sendo mantido com um imunossupressor, né? Pelo próprio transplante, os autoanticorpos, alguns deles podem se negativar nessa fase, até na fase do tratamento da hepatite autoimune, podem não estar presentes. Então, às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, a gente vai fazer o diagnóstico de recidiva pela histologia mesmo, tá? A gente trata, na verdade, ajustando a imunossupressão do paciente. Se ele tem a recidiva mesmo comprovada, a gente em geral volta para aquela dose de corticoide um pouquinho maior. Se o paciente está sem asa, ou está com um imunossupressor só, você tende a colocar mais um imunossupressor e aumentar a dose do corticoide. Tem um trabalho relativamente recente que viu uma coorte de pacientes grandes de transplantado e ele viu que os pacientes que depois do transplante ficavam em uso de azathioprina tinham menor risco de recidiva. Então, é uma coisa para se pensar. E a gente, acho que a maioria dos centros tem isso, né? Acaba mantendo o corticóide do paciente com hepatite autoimune depois do transplante. E hoje em dia isso vem cada vez mais sendo questionado. Porque, na verdade, a gente vai reduzindo o corticóide para aquela dose menorzinha, de 7,5, por aí. É, e tem alguns autores que acham que isso vai trazer mais efeito colateral e não vai ser capaz de evitar a recidiva, a recorrência da doença. Então, tem alguns autores discutindo se realmente a gente precisa manter a prednisona, até porque o paciente vai envelhecendo, vai tendo cada vez mais comorbidade. É, não sei como que vocês estão fazendo aí, a gente acaba ficando com medo, né? Aquela medicina baseada no medo, então difícil desapegar do corticoide em pacientes que são transplantados para hepatite autoimune, mas é uma discussão que vem tendo cada vez mais na literatura, tá? Se é obrigatório a gente manter o corticoide depois do transplante. Então, aqui, assim, mensagens finais, eu acho que lembrar da hepatite autoimune em todo paciente com
hepatite aguda, hepatite crônica, hepatite fulminante, todas as formas de apresentação. A hepatite autoimune, ela pode entrar lá como uma possibilidade de etiologia, então tem que lembrar disso. Por outro lado, lembrar, mas tentar realmente se basear nos critérios para fazer o diagnóstico, porque a gente vai estar entrando com uma medicação que tem bastante efeito colateral. O diagnóstico é baseado na elevação de enzima hepática, principalmente transaminase, na hipergama, na presença do autoanticorpo e na histologia típica e excluindo principalmente vírus e drogas. Tratamento se baseia ainda, acho que basicamente corticoide e azatioprina mesmo, a gente não consegue sair muito disso, e lembrar sempre de, toda vez que o paciente entrar em remissão, repensar a história do tratamento, da suspensão do tratamento. Era isso. E aí eu abro aqui para vocês quiserem perguntar, pessoal, estou aqui à disposição. Está todo mundo tão quietinho que... Oi, doutora. Obrigado pela aula, viu? Excelente de novo. É o Alan? Não. Não, é o Thiago, é o Tchau. nosso egresso aí, patologista aí, tá fazendo fellow lá em Fortaleza agora. Ah, que legal. Parabéns pelos transplantes aí. Obrigado, Bianca. Mais Doutora, uma vez pela aula também. Obrigada. ainda não tem nenhum protocolo